Olá, amigos! Hoje venho trazer uma atualização importantíssima direto da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, sobre a decisão tão aguardada do STF relacionada à revisão da vida toda. Acabou de ser publicado o Acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADS 210 e 2111, e finalmente podemos ver com clareza o que foi decidido por escrito. Isso é essencial porque, além de acompanhar os votos dos ministros, agora podemos analisar o texto final e verificar se há omissões, contradições ou erros materiais que possam gerar embargos de declaração ou até mesmo embargos dos embargos. Bom, o dia aqui está meio nublado, típico de São Paulo, mas o clima esquentou no cenário jurídico. A decisão foi publicada com 41 páginas, e vou trazer o que realmente importa para vocês. A maior parte do documento são os votos dos ministros, e isso nós já conhecemos. O que interessa é o conteúdo da decisão que foi consolidada pela maioria dos votos. O que está em jogo? Primeiro vamos entender um ponto crucial. O amicus curiae, que é uma figura jurídica de apoio, não tem legitimidade para apresentar embargos de declaração em casos de controle abstrato de constitucionalidade. Isso significa que o STF não conheceu os embargos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV, uma decisão já esperada, pois o próprio IEPREV reconheceu isso em sua petição. No entanto, o que realmente importa aqui é o julgamento dos embargos da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos CNTM. A revisão da vida toda em foco. Agora vamos ao ponto que realmente interessa para os aposentados: a revisão da vida toda. A tese foi deliberada em 2022 e trata da possibilidade de incluir contribuições feitas antes de julho de 1994 no cálculo do benefício. Isso representa uma mudança no entendimento que o STF tinha lá em 2000, quando indeferiu um pedido de medida cautelar nas ADs 210 e 2111. Aqui já identifico um ponto de inconsistência na decisão. A medida liminar de 2000, mencionada agora, não abordava diretamente a revisão da vida toda. Naquela época, essa discussão nem existia no STF, visto que a questão só subiu ao tribunal em 2020. Portanto, não há como falar em superação de algo que nem foi discutido. O próprio ministro André Mendonça apontou isso durante o julgamento. O que foi decidido? Os ministros decidiram, por unanimidade, não conhecer os embargos do IEPREV, como já esperado. No entanto, por maioria conheceram os embargos da CNTM, mas no mérito negaram provimento. Em resumo, não houve mudanças significativas na decisão anterior. Divergências entre os ministros. Aqui vale destacar a divergência entre alguns ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, entendia que não seria necessária a devolução dos valores já recebidos pelos segurados. Outros ministros, como Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, votaram em favor dos aposentados. É importante prestar atenção a isso porque, dependendo da interpretação, isso pode afetar a modulação dos efeitos da decisão. A questão da modulação de efeitos. Agora, vamos falar sobre um aspecto técnico e extremamente importante para quem acompanha de perto o tema da revisão da vida toda: a modulação de efeitos. Para que uma decisão tenha efeitos retroativos. Como seria o caso aqui, o STF precisaria de um quórum qualificado de pelo menos 8 ministros. No entanto, como não houve declaração de inconstitucionalidade, mas sim de constitucionalidade, a regra adotada em 2024 não invalida as normas anteriores de 2000, mas cria uma nova interpretação. Isso cria um dilema. O STF decidiu que a regra de julho de 1994 é constitucional, mas agora em 2024 acrescentou um detalhe. Essa regra tem força cogente, ou seja, deve ser aplicada obrigatoriamente para todos.
Isso vai contra decisões anteriores do próprio tribunal, como a de 2013, que reconhecia o direito ao melhor benefício para o segurado que preenchesse mais de um requisito de aposentadoria. Além disso, o STJ, em 2019, já havia decidido favoravelmente a revisão da vida toda em um recurso repetitivo, o que deveria ter consolidado o entendimento em todo o país. A insegurança jurídica e a proteção ao segurado. Aqui entra a questão da insegurança jurídica, que preocupa muitos aposentados e trabalhadores que ainda estão contribuindo para o INSS. Se a regra atual não permite a inclusão das contribuições feitas antes de julho de 1994, muitos segurados podem ser prejudicados. Isso gera incertezas não só para quem já está aposentado, mas também para quem está contribuindo agora e planeja se aposentar no futuro. Imagina o impacto para quem contribuiu durante anos antes de 1994 e, na hora de se aposentar, vê suas contribuições desconsideradas. Isso desestimula a contribuição e compromete a confiança no sistema previdenciário. Palavras do ministro Alexandre de Moraes. Por fim, quero destacar as palavras do ministro Alexandre de Moraes, que, em seu voto, deixou claro que a revisão da vida toda deve ser analisada no recurso extraordinário correspondente ao tema 1102, e não nas ADs que estamos discutindo agora. Ele reforçou que o STF tem a responsabilidade de zelar pela estabilidade da jurisprudência, o que é fundamental para garantir a segurança jurídica. Ele também alertou para o fato de que não houve mudanças fáticas ou jurídicas desde dezembro de 2022 que justifiquem uma alteração no entendimento do tribunal. O que mudou foi apenas a composição dos ministros, com a entrada de Cristiano Zanin e Flávio Dino, o que, segundo ele, não pode ser o único motivo para a mudança de entendimento. Conclusão: o que podemos esperar daqui para frente? A modulação de efeitos ainda é uma questão que pode ser discutida no futuro, mas o que não pode acontecer é a reabertura do mérito da revisão da vida toda. O STF já decidiu em 2022 que a regra geral deve prevalecer quando a regra de transição prejudicar o segurado. Agora, é preciso garantir que essa decisão seja aplicada de forma justa para todos. Vamos continuar acompanhando de perto esse tema tão importante para os aposentados do Brasil. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas atualizações e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessa informação. Deus abençoe a todos.